A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde os amados irmãos com a paz de Cristo. Vamos ao nosso encontro de edificação espiritual. Espero que todos estejam bem. Que Deus esteja guardando a tua casa, a tua família. E se há alguém que você ama, que está enfrentando essa dificuldade por conta dessa virose, que Deus tenha misericórdia, derrame da tua graça em cura, restaurando as vidas, em um nome de Jesus. Vamos declarar bênçãos nessa abertura desse culto, louvando a nosso Deus. A música é Caminho no Deserto. E ela declara algo maravilhoso. Que o nosso Deus está entre nós. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei. Aqui, curando multidões, curando multidões. Eu creio. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei. Te transformando te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Em
enxuga as lágrimas, restaura corações. Tu és a resposta ao que crê, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, consola, restaura corações. Tu és a resposta e nós cremos em Ti, Jesus. Você crê que Ele é a resposta? Que assim seja na sua vida. A resposta sim para a tua cura, a resposta sim para a tua vitória, a resposta sim para a restauração, a resposta sim para o livramento, a resposta sim para a felicidade, a resposta sim para a salvação. Vamos à palavra. Nosso alimento espiritual de hoje é sobre isso. É sobre fé, é sobre crer. E um conselho, através da palavra, veremos hoje. Ter cuidado com o que dizemos. Pois é, porque há poder nas palavras. A Bíblia revela isso. Vamos meditar em Provérbios? Provérbios capítulo de número 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Todos acharam? Está escrito assim na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém. O livro de Provérbios é um compêndio de sabedoria extraordinário. Nós encontramos em Provérbios lições preciosas, direção para nossas vidas, conselhos em diversas áreas. Na palavra de Deus há abundância de sabedoria. E aqui o autor de Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, há poder nas palavras. E temos que ter cuidado com as palavras. Você provavelmente já ouviu a expressão em algum livro de algum profeta: assim falou o Senhor, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor. Não é verdade? O profeta, quando separava aquilo que ele dizia do que Deus estava dizendo, ele dizia: assim diz o Senhor, assim falou o Senhor, assim fala o Senhor. O interessante é que no hebraico, a raiz da palavra falar, do verbo falar, essa raiz, ela está conectada a uma outra palavra. Porque no contexto bíblico, entrando no contexto daquilo que está escrito, então, falou, daber, no hebraico. Fale, falar, daber, no hebraico. Ela está conectada à palavra davar, no hebraico. Davar é matéria, davar é substância, davar é uma coisa, davar é um objeto, davar é algo que existe, é algo material. Então, daver, daber e davar. A palavra e a matéria. Por quê? Porque o nosso Deus, quando criou um universo, Ele criou por sua palavra. Ele decretou a existência e aquilo que não existia veio a existir.
Então, no contexto do hebraico, o mundo material e tudo que é tangível veio a existir pelo ato do decreto de Deus, do falar de Deus. E no livro de Gênesis, em cada um dos dias da criação, Deus falou e aquilo veio a existir. Então a Bíblia nos revela que há poder na palavra de Deus. E a Bíblia também nos adverte que nós devemos ter cuidado com o que falamos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu digo, com o que eu falo. Então, morte ou vida? Por palavra? Como é que funciona isso, pastor? Então vamos lá. Vamos fazer uma análise nesse texto? A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Vocês prestaram atenção como termina o versículo? Come do seu fruto. Então nós podemos, em primeiro lugar, dizer que a revelação que temos aqui em Provérbios é que as palavras são como sementes. Porque se houve uma colheita, algo foi semeado, algo foi plantado. Então, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida. Então eu posso semear morte, ou eu posso semear vida. Por meio do quê? Da língua, por meio da palavra. Então o texto me revela que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu semeio por meio da palavra. Porque palavras não expressam somente desejos, pensamentos. Elas exercem uma influência que pode afetar as nossas vidas em diversas áreas, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Todos sabem que nós somos unidades psicossomáticas e muitas vezes as emoções, elas reverberam através de nossos corpos. Elas têm efeitos visíveis em nossos corpos. Pessoas que têm problemas com pressão arterial, em uma contrariedade, em um momento de dificuldade, a pressão arterial pode subir por conta das emoções, por conta dos pensamentos. Assim também uma provocação, você ouve uma palavra, aquilo mexe com você, o seu corpo se altera. Um abatimento, alguém pode massacrar a tua estima com palavras duras. Então, há poder na palavra, há poder na língua, para a morte ou para a vida. E essas palavras são como sementes. Porque está escrito, o que bem utiliza, come do seu fruto. E o que a gente entende como semente e palavra sendo semente? Qual é a natureza da semente? Qual é o objetivo da semente? O objetivo da semente é fazer com que a vida continue. Então as sementes, elas servem para propagar a sua espécie. As sementes de uva produzirão videiras que produzirão uvas com sementes que produzirão outras uvas. Outras videiras, outras uvas. E toda semente, a gente sabe que ela leva certo tempo, né, para se tornar um vegetal e depois frutificar. Então assim também são as palavras. Então se todo dia você semear palavras de morte, de desesperança, o que é que você vai colher? Agonia e destruição. Se você todos os dias semeiam boas palavras, palavras de vida, você vai colher o quê? A plenitude de vida abundante. Não com um mecanismo místico de porque eu falo certas palavras-chave e elas vão transformar a minha vida e o meu dia. A questão não é essa. A questão é que se as palavras são como sementes, elas implicam em consequências. Aquilo que eu digo tem consequências. Então, um bom exemplo que a gente pode ver é no livro de Provérbios. Volta um pouquinho aí. Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, versículo 1. Olha só o que está escrito. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Prestaram atenção? A minha tese é essa.
as palavras adquirem força de acordo com o contexto, como são aplicadas, o que é dito e como é dito. Aqui está escrito que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando alguém está emocionalmente alterado, a maneira branda de falar irá o quê? Trazer serenidade. Mas se o outro usa palavras duras, ásperas, aumenta o tom de voz, o que vai gerar? Mais mal-estar. Vai aumentar a raiva. Palavras duras irão suscitar a ira. Portanto, precisamos usar com sabedoria as palavras, principalmente em momentos de crise. Estamos agora mais próximos uns dos outros e dentro de casa a convivência ficou mais frequente. Eu tenho consciência disso. Eu sei que algumas pessoas estão enfrentando dificuldades porque estavam desacostumadas a um convívio tão próximo e tão prolongado. Então, como você fala e o que você diz pode gerar vida, trazer bem-estar, ou pode gerar raiva, mal-estar, transformar um ambiente de convivência em um ambiente péssimo. Portanto, temos que usar com sabedoria as palavras, principalmente em momentos de crise. É por isso que muitos casamentos, a maior parte das tentativas de uma conversa sobre o relacionamento termina em briga. Começa tudo bem, tranquilo, olha, eu quero falar uma coisa que estou sentindo, eu estou pensando, olha, eu não estou gostando disso. Só que vai mudando o tom, vão usando palavras duras e de repente não há mais diálogo porque surgiu uma discussão. Isso acontece com a maioria dos casais. Então as emoções estão lá represadas, né? Aí de repente você está querendo um diálogo, mas usou as palavras erradas. Você rompeu a barreira, rompeu a represa, a barragem, a represa vai transbordar em cima de você. Se durante o transbordar você devolve com mais furor, com mais ira, aí você acabou-se tudo. Então, eu preciso medir, sim, e pensar. É preciso ter discernimento. Se eu quero algo por meio do diálogo, então eu tenho que deixar de lado as palavras duras. Porque senão o canal do diálogo vai fechar. A represa das emoções contidas, das mágoas antigas, das situações passadas, virão à tona, transbordarão sobre você. E ninguém irá se entender. Então as palavras são como sementes. Se você quer colher bem-estar no relacionamento matrimonial, você precisa semear palavras que irão gerar esse bem-estar. Então, pastor, eu não vou reclamar do que está errado, eu não vou falar sobre o que não está certo. Eu não disse isso. Eu disse que você tem que ter cuidado com o que você semeia em seu relacionamento. Porque algumas pessoas, sem sabedoria nenhuma, querem ser ouvidas. E não são. Os corações se fecham por causa disso. Amém? Então, qual é a consequência de uma semeadura de palavras equivocadas? Conflito. Mais conflito. Segundo lugar, vamos entender que também há momentos em que eu não devo dizer uma única palavra. Há momentos em que não falar é o melhor caminho. Provérbios 13. Volta mais um pouquinho, eu estava no 15:1. Vamos agora a Provérbios 13:3. Provérbios 13:3. Olha o que está escrito na palavra de Deus. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Olha o que a palavra está dizendo. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Há momentos em que o silêncio é uma expressão de sabedoria. Então, falar com o coração irado, exasperado, nunca irá promover o bem de ninguém, nem para quem está falando, nem quem está ouvindo.
Então, se há um momento em que você não pode, é no momento em que você está transtornado, emoções alteradas. Não é hora de botar lenha na fogueira. É hora de reter as palavras. E quando o espírito estiver sereno, aí sim é inteligente falar. Como assim, pastor, inteligente? Provérbios 17, 27. Olha o que está escrito em Provérbios 17, 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. O sereno de espírito é homem de inteligência. Esse provérbio está conectado com o do capítulo 13. O que muito abre os lábios se arruína. Mas olha, o de espírito sereno, o inteligente, é aquele que sabe reter as suas palavras. Ele tem o conhecimento e ele usa na hora certa. E usa as palavras certas. Então o segredo é esperar a hora certa e usar as palavras certas. Se você fizer dessa forma, tudo ficará bem. Ah, pastor, assim não dá certo. Fulano só ouve no grito. Eu acredito que tem certas pessoas que realmente só no grito. Mas não vai me dizer que a palavra de Deus está errada. Porque não está. A palavra de Deus está certa. Errado estamos nós que pensamos desse jeito. Tudo tem o tempo certo, tudo tem o momento certo, tudo tem o tom certo, tudo tem o jeito certo. Então espere a hora certa e use as palavras certas. Aí a esposa vai dizer, mas para o meu marido nunca é hora. O marido nunca está bom para conversar. Para o meu marido nunca. Vou dar um conselho para você, minha irmã, que está se queixando que o seu varão não te ouve. Você quer fazer o teu varão te ouvir? Então faça ele sorrir. Faça ele sorrir. Faz uma surpresinha aí depois que as crianças dormirem, que a casa estiver quieta, casal que não tem filho ainda. Né? Ah, estou chateada com ele, pastor. Transforma essa chateação em energia e faça uma festa. Eu garanto que depois disso ele vai estar sorrindo e vai estar tão bobo que ele vai ouvir tudo o que você tem para dizer. Mas não se esqueça, use as palavras certas. Em terceiro lugar, como falar é tão importante quanto o que você diz. Sim, o jeito como você fala. Você pode dizer uma coisa de duas formas. De uma forma que vai travar o coração da outra, ou ferir a outra, ou de uma forma que vai abrir o coração da outra e edificar a outra pessoa. Então, tão importante quanto o que falamos é o modo como falamos. E o maior exemplo é Jesus. Se você olhar, Jesus, ele tem a palavra certa e tem o que cada um precisa ouvir exatamente. Ele tem palavras brandas e doces para aquele que necessita de uma palavra branda e doce. Ele tem uma palavra mais dura para aquele que necessita de uma palavra mais dura. Ele confronta aquele que precisa de confronto, mas ele abraça e recebe aquele que precisa de abraço e ser recebido. Jesus é o maior exemplo disso. Quando Jesus volta para Nazaré, no alto do seu ministério, as pessoas dizem assim a respeito dele. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Eu acho lindo isso. Né? Estão testemunhando a respeito da forma como Jesus fala. Havia graça no modo como Jesus falava, que cativava os corações. As palavras de graça que lhe saíam dos lábios. É lindo isso. Já pensou alguém falar isso a seu respeito? Testemunhar a seu respeito isso? Você que confessa a fé em Jesus Cristo, que muitas vezes tem um testemunho péssimo, usa uma palavra chulas, um linguajar chulo, xingamentos, palavras depreciativas. Você deveria ser uma fonte de graça. Não o contrário. É um vexame para mim um cristão de boca suja,
depois de um tempo no Evangelho. Há certa tolerância para aquele que se converteu e tinha vícios de linguagem, mas para um cristão de muito tempo isso é indesculpável. Jesus falou que o coração, né, vai fazer com que a boca fale o que tem nele. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração de Jesus estava cheio de graça. Todos se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Palavras agradáveis tocam o coração. Palavras sábias enriquecem a alma. E palavras de edificação fortalecem vínculos e espíritos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Sobre um modo, sobre como nós devemos falar. Paulo fala sobre isso, pastor? Fala. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29. Não há livro na Bíblia mais pregado na Igreja do Monte do que a carta aos Efésios, não é verdade? Eu tenho um chamego com essa carta. Eu aprendi nela muita coisa que eu precisava pôr em prática em minha vida para ser diferente. E com a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele teve misericórdia de mim e me transformou em alguém melhor. Olha que lindo, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Preste atenção agora. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Brincadeira isso. Fico constrangido em ler essas palavras. Somos cristãos, imitadores de Cristo. Jesus transmitia graça àqueles que ouviam a Ele. Paulo diz que nós devemos também. E aqui, 3 lições preciosas. Primeiro, não pode sair palavra torpe da sua boca. O que é uma palavra torpe? Palavras que vão gerar mal-estar no coração dos outros. Mentiras, fofocas, mexericos, difamações, palavras que maldizem a vida, maldizem tudo, palavras sujas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para a edificação. Paulo está dizendo, em segundo lugar aqui, que palavras que edificam. Em terceiro lugar, conforme a necessidade. Então, em primeiro lugar, sem palavra torpe. Segundo lugar, palavras que edificam. Em terceiro lugar, conforme a necessidade. Tem uma hora de falar, a hora de não falar. Tem o que dizer naquele momento, o que dizer no outro momento. E tem momento para ficar calado. É o que Paulo está dizendo aqui. Aí, a colheita vai ser de graça. Você está semeando boas palavras e a colheita vai ser graça. Transmita graça aos que ouvem. Transmite graça aos que ouvem. Então ninguém transmite graça aos berros. Mude a forma de se expressar. Exclua do seu vocabulário palavras de maldição, palavras de condenação. Edifique vidas através de palavras de incentivo. Palavras elogiosas, de bom ânimo, fé. E aí você terá uma colheita abençoada por Deus. Não é maravilhoso isso? Então mude a forma. Ninguém transmite graça aos berros. Graça se transmite com palavras suaves, brandas, serenas, frutos de uma mente renovada em Jesus Cristo, da habitação do Espírito Santo de Deus que vai operando a transformação cotidiana em nossas vidas. Então, edifique vidas através de palavras edificantes. A forma como você fala com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais. Algumas pessoas só sabem depreciar a outra. Elas gostam de, na frente das pessoas, diminuir o cônjuge, diminuir o outro. Usa palavras duras como idiota, calha a boca. Não é assim que deve agir um cristão. Olha o que Deus está falando com Deus está falando com você nesse momento. Palavras que transmitem graça. Para edificação, não para destruir alguém.
Edifique vidas através de palavras de incentivo. Incentive seus filhos positivamente. É algo positivo que ele está fazendo, ele está produzindo. Ele pode não ter o desempenho que você espera, mas se você botar ele para baixo, ele nunca vai alcançar essas metas que você tanto almeja. Incentive o seu filho, incentive a sua filha, o seu esposo, o seu marido. Elogie sinceramente. Não pode ser um falso elogio ou um elogio na hora errada. Tem que ser um elogio na hora certa, um elogio verdadeiro. Palavras de bom ânimo, palavras de estímulo. Olha, vai dar certo. Não desista. Você vai ficar bom, Deus vai te curar. Palavras de bom ânimo, palavras de fé. E o mais importante para mim, palavras de salvação. Declare salvação àqueles que não conhecem a Cristo ainda. Declare que serão salvos, que se converterão ao Evangelho de Jesus Cristo, que serão alcançados, libertos, transformados e salvos. Declare bênçãos. Declare bênçãos para a sua vida, bênçãos para a sua casa, para a sua família. Afinal, a gente colhe aquilo que a gente planta. E Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E eu termino fazendo uma pergunta a você. O que você vai semear a partir de hoje? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus proporcione uma colheita farta, abençoada e maravilhosa em sua vida, mediante as palavras que você vai semear a partir de hoje. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar contigo, orar por todas essas circunstâncias que estamos enfrentando. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua face e falar com Deus juntamente comigo. Senhor Deus, unimos a nossa fé e elevamos agora nossos corações ao teu trono e clamamos a ti, Senhor. Manifesta aqui a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor. Transforma o meu interior, transforma o meu coração, para que desse coração saiam palavras que edificam, palavras que curam, palavras abençoadas, palavras que transmitem graça. Usa meus lábios, Senhor. Usa meu fôlego de vida para abençoar pessoas, para declarar vitória, salvação, cura, vida abundante. Amado Deus, nos cerca de proteção e livramentos. Consola os que estão agora chorando porque perderam entes queridos. Envia a segurança àquele que está preocupado, porque não sabe o que está acontecendo, se está doente ou não. E para aqueles que têm um diagnóstico positivo, para essa virose que está assolando a nossa nação, Senhor. Libera a cura, ó Deus Todo-Poderoso. Nós declaramos cura, nós declaramos vida, nós declaramos restauração física, restauração espiritual e salvação e vida eterna. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras em meio a essa pandemia. Derrama o teu amor, a tua misericórdia e faz transbordar o teu poder, porque cremos em ti, confiamos em ti e nós declaramos, ó Deus, que a paz que excede todo entendimento, ela será a colheita mediante essa oração que fazemos agora, porque nós cremos que estamos semeando espiritualmente e colheremos em todas as áreas de nossas vidas, principalmente através de paz, segurança e provisão. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, de forma especial a vida de Alain, a vida de Brasilino, Senhor. Restaura-os, ó Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor restaurou outros filhos e filhas teus que passaram por essa mesma dificuldade, nós cremos pela fé que eles serão restituídos, completamente restituídos em sua saúde, abençoados por ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a sua casa e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Deus abençoe vocês.